Então, gente, boa noite para todo mundo que está aqui. Eu sou Thelma Lobato, de formação sou assistente social e hoje sou sexóloga, terapeuta tântrica, consteladora familiar. Gratidão, menino. E a pedido de algumas clientes, nós começamos a fazer uma live conversando com o Júlio Marques, que é um grande amigo, sempre falo dele aqui nas nossas lives lá de Macaé. Nós começamos a conversar sobre o cuidar. Então, surgiu essa demanda de fazermos uma live sobre essa questão do cuidar. Então, toda quarta-feira, às 20h30, nós fazemos essa live sobre o cuidar. Já estivemos aqui o Danilo, que é professor de yoga daqui do Instituto, da Acro Yoga, respiração, meditação. Tivemos a Heloísa Helena, que é também assistente social e conselheira tutelar. Tivemos o Júlio Smack, que é um professor de dança de Macaé. Professor de dança de Macaé. E hoje nós temos o prazer de receber Malena Quintanilha. Malena, assistente social. Prazer é meu, formada pela PUC-Rio, como eu. Eu fui caloura da Malena. Olha que honra. Tive a honra de ser caloura da Malena. E nos conhecemos na PUC. E agora ela continuou estudando e hoje ela é também psicóloga. Macaé presente, Fernanda, é isso aí. Tem uma galera de Macaé que está aqui. E hoje a Malena é assistente social e psicóloga, ou seja, ela abarcou duas profissões que trabalham o cuidar integralmente, 100%. E aí eu resolvi, então, convidar a Malena para elas falar para a gente um pouquinho como é que está sendo o cuidar. Malena, eu quero que você se apresente e fala para a gente também como é que o cuidar entrou na sua vida. Como foi isso? Primeiro, boa noite, Thelma. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você, com esse povo, né, que faz parte já de longa data, né? Aí. E o cuidar, né? Eu estava pensando muito sobre isso, sobre esse nosso bate-papo hoje. O cuidar faz parte, né, do ser humano, né? É nosso, né? É próprio nosso, né? É próprio da gente ter esse olhar por nós, pelo outro, né? A gente falava um pouco sobre a questão das relações, né? Como é que é esse cuidado, né? O cuidado entra na nossa vida desde o início, né? Desde da maternidade a gente já tem a gente já é recebido com esse cuidado, né? Seja dos profissionais, seja da família. Existe um cuidar aí, né? E aí eu vim refletindo um pouco sobre o que é, né, esse cuidado. E aí o cuidar passa muito, não só por mim, né? Passa pelo cuidado, sim, pessoal, mas também o cuidado com o outro e com o mundo, né? Ele está dentro dessas relações. E aí a gente pode refletir um pouquinho sobre isso, né? Eu fiquei pensando o que leva a gente a estar numa quarta-feira, né, à noite, pensando sobre esse cuidar, né? A gente parar um pouquinho e refletir. E aí, em tempos de pandemia, a gente reflete no que move a gente para esse cuidado, né? Onde a gente hoje precisa refletir não só por nós mesmos, né? Não só indivíduo, mas de um cuidado coletivo, né? Por que a gente pensa sobre isso, né? O que a gente agora está precisando atentar um pouco mais, né? E esse cuidado é só um cuidado físico? É só a gente cuidar do nosso corpo? Ou é um cuidado também da mente, das nossas emoções, né? Até de um lado espiritual também, né? A gente tem uma alma, né? E essa alma é aquilo que nos anima, né? É aquilo que nos motiva, é aquilo que dá sentido. E por que não pensar sobre isso também, né? Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de vida, né?
e para onde a gente está indo. A gente, quando fala de vida, lembra daquilo que é o oposto, que é a morte. E o que assusta muito, né? Em tempo de pandemia, a gente agora tem visto tantos casos, né, de morte, e a gente pensa, como nos assusta, né, Demais. essa passagem. Por outro lado, como é que a gente reflete e qual é a oportunidade que a gente está tendo de fazer realmente essa reflexão do que é a vida, ou de como a gente está vivendo, né? Porque morrer, todos nós vamos. Na realidade, Né? a gente não é preparado para a morte, né? A única certeza da vida é que a gente vai morrer. E na realidade, ninguém prepara ninguém para a morte. Às vezes eu já tive a oportunidade de acompanhar casos do pai que está lá com mais de 90 anos de idade, há 3 anos em cima da cama, usando fralda, todo entubado, e o filho está ali, Deus, não deixa meu pai morrer, não leva meu pai. Gente, isso é de um egoísmo, né? Onde é que está a empatia? Onde é que está o filho se colocar no lugar e sentir o sofrimento do pai? Aquela outra pessoa está ali deitada na cama sofrendo, saca? E aí o nosso humano fala muito o tempo inteiro, né? A gente tem essa necessidade, né, do outro perto, né, do toque, tanto é que a gente está sentindo muita falta, né, desse abraço, desse afeto, e a gente quer sempre o outro presente, né, o outro perto. Mas de que modo a gente quer esse outro perto? Né? De forma saudável? Como é isso, né? Como você fala desse egoísmo, né? Eu penso em mim, naquilo que eu estou percebendo como minha necessidade ou como necessidade também do outro, né? Então, quando a gente fala desse sentido da vida, desse viver, o mais importante, talvez, não seja só pensar sobre a morte, mas pensar na maneira como a gente está vivendo. De que modo eu estou vivendo, né? É de uma maneira... Falando que é apego, né? A gente se apega ao outro e o apego não permite que o outro morra. Isso é muito ruim. E em relação à nossa própria vida, eu acho que a gente está num momento que a gente tem realmente convidado uma grande oportunidade de refletir sobre que vida a gente está levando, né? Eu vou citar uma pessoa que não foi nenhuma escritora famosa, mas que foi uma pessoa de uma sabedoria incrível, que foi minha avó. Ela falava assim: minha filha, se eu não levar a vida assim, a vida me leva. Né? E o quão interessante e sábio é a gente pensar sobre a maneira como a gente leva a vida, né? Quais são os meus valores, o que eu transmito, né? A gente é imitado o tempo inteiro. O que eu reproduzo e o que eu estou produzindo para o mundo, né? As minhas atitudes, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, isso está indo ao encontro realmente desse mundo melhor que eu quero, daquilo que eu busco, do que eu acredito. Quando as minhas pequenas atitudes eu vejo somente vantagens para o meu conforto, para a maneira como eu quero levar a minha vidinha ali na minha intimidade. Eu penso realmente nesse outro, nessa construção do mundo. E quando a gente pensa nesse outro, nesse mundo, né? Às vezes a gente cai naquela cilada de falar o mundo, o povo, alguém precisa fazer alguma coisa. E a gente não se inclui, está lá fora, né? A gente não se inclui nisso. E a gente é esse mundo, a gente é esse povo. Nós somos a sociedade, nós somos o povo, nós somos o ser político, nós somos o ser pensante, nós somos o ser fazente, né? Olha, o fazente. O tempo inteiro. E da onde a gente está, Thelma, do lugar que a gente está. Às vezes a gente pensa numa coisa muito grande, né? Eu quero fazer, eu acho que é necessário ser feito dessa ou daquela forma, e a gente fica estagnado, esperando que alguma coisa seja feita. Mas do lugar onde eu estou, eu posso ter pequenas atitudes que vão fazer realmente alguma diferença. Né? Então, assim, eu acho que é importante pensar nesse cuidado, no nosso cuidado com a vida, não só com a minha, mas com a do outro, né? Nessa questão do mundo como um todo, né? Sim. O que eu estou deixando de legado quando eu morro? Sim, acabou ali, né? A gente acha que acabou ali, né? O corpo físico, enfim. Mas quando a gente pensa em legado, né? Eu gosto muito de citar o nosso querido Sérgio
Mário Sérgio Cortella, que ele fala muito dessa questão da morte, da vida, né? De como a gente leva tudo isso, e ele fala do que ele gostaria que fosse escrito no túmulo dele. E foi muito engraçado que quando eu ouvi, eu falei, nossa, interessante. Ele fala, não estou aqui. É o que ele gostaria de estar escrito na lápide. E aí você pensa no não estou aqui como realmente. Sim. Né? Eu não estou ali. Não. Onde eu fiquei, né? Na fraternidade que eu partilhei, né? Na minha solidariedade, na minha amizade com as pessoas que eu encontrei. Meus netos. Exatamente, nos projetos, né? tudo aquilo que eu percebi ao longo, e aí, ao longo da minha vida. De uma forma positiva ou de uma forma negativa na vida da outra pessoa. Mas você sempre estará naquela vida que você impactou. Então, acho que é muito necessário a gente se preocupar com de que maneira a gente está impactando na vida dos outros. Sim. De que maneira nós estamos participando da vida dos outros. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? É um cuidado que a gente tem com a gente e com o outro, né? Que impacto, você falou muito bem, que impacto é esse que eu tenho na vida? Eu passo pela vida das pessoas fazendo alguma diferença, né? Ou eu passo simplesmente. Exatamente. Eu acho que essa reflexão é muito importante, né? No que eu acredito? Que mundo é esse realmente que eu almejo, que eu quero tanto e que eu falo tanto, que deve ser construído, né? Onde é que tem aí o meu papel implicado nisso tudo, né? Qual é o meu movimento para que isso aconteça de fato, né? Para que isso não fique simplesmente no imaginário, na idealização, né? O importante é a gente pensar naquilo que a gente faz e como isso realmente tem um impacto e um desdobramento para a gente e para o outro, né? A gente fala da questão de errar, todos nós erramos, todos nós temos dificuldades, mas o importante é a gente pensar que o nosso erro também é uma construção, né? Se diz muito aquela frase, errar é errando que se aprende, né? Na verdade, é consertando os erros que se aprende. É fazendo que a gente vai realmente construindo coisas novas, experimentando, sabendo que naquele momento existe um aprendizado, né? E aí, quando você fala de impacto, né, desse impacto na vida das pessoas, é importante a gente pensar no que a gente acredita, porque assim, o caminho não está dado, é construído. Mas para onde eu estou indo? Qual é o caminho que eu estou querendo construir, né? E esse momento é um momento realmente de grande reflexão. Eu acho que o aprender também é você se permitir ser corrigido. Né? É uma outra forma de aprender, porque às vezes a gente fica tão no nosso ego, tão donas do saber, que não se permite ser corrigido. Sim. E quando a gente entra nessa questão, né, se permite ser mais humilde, se permite olhar e falar, cara, eu não sei, ou eu errei, né? E a outra pessoa, permite que a outra pessoa diga que você errou e permite ser. Nossa, isso é importantíssimo. Você abre canal de sabedoria. Você aprende. Sim. Muito. E essa questão de onde é que eu estou colocando empatia, compartilhar, isso é amor. Sim. O se colocar no lugar do outro, tudo aquilo que é humano, não diz respeito só ao outro, diz respeito a mim também, né? E essa empatia, como você falou, esse se colocar no lugar do outro, ter compaixão, que é nessa linha, né, da gente se sentir com o outro. Uhum. Isso é muito importante, né? E assim, no que eu realmente estou investindo, né? Nesse sentir com o outro, nessa percepção do outro, nessa percepção do mundo como um todo, né? Ter uma visão muito mais holística. Como é que é isso para mim, né? Nesse tempo onde a gente é atravessado pelas mídias, né? Atravessado pelos computadores, pelo celular, pela TV, né? E como é que é esse dispensar de tempo, do meu tempo, para mim e para essa construção, né? Do cuidado comigo e com o outro. A gente está percebendo, né, que cada vez mais a gente dispõe de mais tempo com o celular, com a TV,
Não que não seja importante, é bacana, é uma ferramenta, né? Mas eu acho que a grande palavra nesse momento é o equilíbrio, né? É dosar, é saber equilibrar essas coisas. Porque muitas vezes a gente está dentro, nesse momento de confinamento, por exemplo, né? Isolado, na quarentena, tendo que conviver, né? Mais próximo, Uhum. né? E refletir quem é esse próximo que está perto da gente, se ele é tão próximo assim, ou se ele está tão distante a ponto de eu não me relacionar. Eu me relaciono muito mais em tempo integral com o meu celular, com o meu computador, do que com ele, né? E aí, será que isso é um desafio para a gente, esse momento de relacionar com quem está mais próximo? Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo que fazer terapia, né, entrar nesse caminho, é desafiador. É um encontro consigo mesmo. E realmente, quem está mais próximo de você é você mesmo. Sim. E encontrar consigo mesmo, se encarar muitas vezes, é muito difícil. Né? É um ato de muita coragem, E o mas outro, extremamente importante. você acaba sendo seu espelho, né? O tempo inteiro você está se refletindo no outro. Claro, claro. E por isso, muitas vezes, Thelma, a gente entende o outro como diferente, né? E às vezes a gente tem uma certa resistência de escuta, né? De ouvir o que o outro tem a dizer. A minha opinião é essa, as minhas convicções, as minhas verdades, e não se abre a escuta, né? E o quanto é importante e rico a gente se abrir a essa escuta, né? O outro pode trazer e contribuir muito para a nossa reflexão, até mesmo para reforçar aquilo que a gente acredita ou não, né? Eu costumo dizer que a gente não é nada, a gente está alguma coisa, porque a gente está em mudança, em transformação o tempo inteiro, Uhum. né? E se a gente tem esse olhar sobre as nossas verdades como algo muito fechado, a gente se limita. O eu estou, ele te dá uma liberdade muito grande, né? De ser ou de estar quem você quer estar naquele momento, de realmente se abrir a reflexões. E quando a gente tem esse enfrentamento, né? O embate do encontro com o diferente, às vezes a gente tem é de uma forma às vezes até agressiva, talvez até porque a gente não tenha tanta convicção assim como a gente acha que tem das nossas verdades. Talvez ela seja tão frágil que a gente, num primeiro momento, se defende, Uhum. né? A gente não se dá a oportunidade de ouvir realmente, de fazer essa troca, né? De aproveitar a riqueza que há no outro. É como os nossos defeitos. Todos nós temos nossas limitações. Mas por que não olhar o lado bom, né? E a gente às vezes joga fora uma relação por um detalhe, por uma característica que aquela pessoa tem, eu não gosto, é difícil para mim. Mas por que não aproveitar o que é bom, né? Por que a gente não fazer a escolha pelo que é bom? E a vida realmente é o tempo inteiro escolha, né? E aí quando a gente fala desse legado, do como a gente viveu, né, de como a gente está levando a nossa vida, acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? Qual é esse cuidado que eu estou tendo dessa escuta, das minhas questões de mim mesma e do outro, né? Qual é esse cuidado que eu estou tendo nessa construção? Qual é a minha participação nisso tudo? É um desafio, né? Essa construção, mas é extremamente importante que a gente tenha essa paciência e esse carinho com a gente mesmo, Com sabe? Porque quando a certeza. gente faz esse exercício com a gente começa a também fazer com o outro. Eu não gosto muito de falar sobre tolerância. Eu acho que tolerância passa uma ideia de que eu suporto o outro, eu tenho que suportar, eu tenho, né, meio que obrigação. Eu gosto muito mais do respeito. Eu respeito o que você me diz, ainda que seja diferente do que eu penso. Eu acho que é um pouco mais nessa linha, né, de você conseguir entender que o outro é diferente, não necessariamente melhor ou pior. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Fernanda Viseu para você. Ela diz assim: eu gostaria de saber como a gente pode agir com um amigo que entrou em crise de ansiedade e está em outra cidade sozinho e se fechou. Devo insistir em contato? Uhum. Então, uma das grandes demandas nesse tempo, né, acho que dessa vida contemporânea é a ansiedade. O transtorno de ansiedade tem crescido muito, assim como o pânico e tantas outras demandas. Mas o importante é a gente realmente se colocar, acho que, à disposição. Esse se colocar para o outro, né, esse ouvido atento ao outro,
Isso eu acho que é fundamental. Isso dá sabe, assim, um aconchego para quem recebe. Acho que é importante isso. Se a pessoa não tem como buscar uma ajuda profissional nesse momento, embora tenha um grupo de pessoas ou grupos de pessoas, né, de profissionais que estão fazendo atendimentos online, né, seja por vídeo, por telefone, a gente está tendo uma abertura muito grande. Você está fazendo atendimento online? Sim, também. Também. É importante a gente indicar esses profissionais, né, que estão fazendo esse trabalho, muitos até como voluntários, né? Então, assim, mas não digo insistir, né? Ela perguntou sobre insistir. Eu digo se colocar à disposição da escuta. Se o outro quiser ser ouvido, né? Você ser esse ouvido atento e cuidadoso e carinhoso com ele. Mas dispor também, se possível, ajuda profissional. Porque aí a gente vai ter que observar, né, se a pessoa vai precisar apenas de um acompanhamento psicológico, ou se realmente identificar se realmente é um transtorno de ansiedade, encaminhar para um psiquiatra para dosar a questão da medicação. Mas é importante essa escuta e esse cuidado, né? Sim, e assim, nesse momento agora que a gente não pode ficar perto, né, eu penso que manter uma rede de apoio, né, de amigos, parentes, é extremamente importante. Nós temos aí aplicativos como o Zoom, por exemplo, que você faz reunião online. Então, as pessoas podem se encontrar. Nós não estamos em isolamento social, nós estamos em afastamento físico. O que é diferente de isolamento social? Estamos aqui, olha quantas pessoas estão aqui. Né? Isso não é isolamento social, muito pelo contrário. Esse afastamento físico me aproximou de várias pessoas através desse contato pelas redes sociais. Então, você começa a abrir um leque, chamar pessoas queridas de volta e conhecer novas pessoas. Eu tenho um vizinho aqui que eu acho que todo dia ele fica pelo menos até as 4 da manhã com a rede de amigos dele. Eu durmo ouvindo as gargalhadas do vizinho. Aí outro dia perguntaram para mim, pô, mas esse cara não te incomoda? Eu falei, a mim nem um pouco. Me incomodaria se ele estivesse brigando com alguém. Briga de casal incomoda, briga de pai e filhos incomoda, briga entre vizinhos incomoda, né? Alguém que está escutando uma música alta, uma TV alta, se incomoda. Agora, a felicidade do outro, ela não me incomoda. A felicidade do outro me atinge. Na realidade, eu acabo dormindo melhor, porque aquela gargalhada, ela vai entrando no meu subconsciente e eu durmo feliz. Entendeu? Então, eu estou achando um barato. E aí eu acho que seria importante, né, uma dica para Fernanda Viseu, de repente fazer essa rede com os amigos. Convida ele para um Zoom, tomar um vinho todo mundo junto, sabe? Tomar um café todo mundo junto, sei lá, fazer uma boate. Outro dia um grupo do Tantra resolveu fazer uma boate. Cada um na sua casa, sabe? Colocaram uma música lá no Zoom e o povo todo dançando. Tinha mais de 100 pessoas. Mais de 100 terapeutas tântricos dançando. Olha que barato. Olha a energia que isso move, sabe? Isso é muito gostoso. Eu adorei. A Bruna Loschiavo está falando assim, como ficar sem os abraços dos amigos no futuro? E aí, doutora? Como? Os abraços a gente vai ter, a gente está com essa esperança, né? E falar em esperança, a gente pensa o que é essa esperança, né? O que realmente move a gente e ainda motiva a gente a suportar esses tempos, como você mesmo falou, Thelma, não de isolamento, que a gente tem esse contato, né? Mas de afastamento, desse contato físico, né? Mas a gente tem essa esperança. E é uma esperança do verbo, eu gosto de dizer, do verbo esperançar, daquele que faz com que a gente, né, não fique estagnado, espero que isso aconteça, né? Eu espero que isso se resolva. E você fica ali parado. Não, é do verbo esperançar, do ter uma postura ativa, né? De você se colocar realmente no lugar do outro. Você começar, como você deu a sugestão, né? De começar a pensar como é que esse outro está se sentindo. Então, eu vou convidá-lo para uma live, para um encontro, né? Mesmo que seja virtual. Né? Essa esperança de que
não está limitado, né? A gente está realmente num momento mais delicado, mas que a gente pode criar alternativas. Isso depende muito da maneira como a gente encara as coisas, né? A gente às vezes pode ter, eu costumo dizer uma coisa neutra, uma pedra, por exemplo. E essa pedra realmente ela é neutra, mas dependendo da maneira como eu encaro, como eu olho para ela e como eu vou ter, qual a atitude que eu vou ter diante dela, isso modifica tudo. Eu posso com uma pedra realmente construir algo e também destruir, né? E aí a história de como eu olho para cada coisa que acontece, as adversidades vão acontecer o tempo inteiro na vida de todo mundo. Você Mas falou é a maneira como Você falou uma coisa agora muito interessante, é como eu olho para cada coisa que acontece. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei doente, né? Eu tive todos os sintomas de Covid. Eu não fiz o teste porque não tinha teste. Logo no início, eu estava em São Paulo, e aí foi aquele boom em São Paulo, e meu filho, eu fui para lá porque meu filho fez uma cirurgia. Então, eu estava dentro do hospital no Carnaval de São Paulo. E aí foi quando começaram a surgir os casos. Em São Paulo, eu precisei ficar 15 dias, revisão, eu fui, além de ter ficado com ele, eu dormi no hospital com ele, inclusive, durante o tempo de cirurgia, depois eu precisei voltar ao hospital mais algumas vezes com ele. E ficar ali em São Paulo, centro de São Paulo. Trabalhei, né? Eu tenho cliente em São Paulo, fiz atendimento em São Paulo com tântrico, sexualidade. E quando eu voltei para o Rio, já tinha um monte de gente de máscara no aeroporto, o avião superlotado, enfim. Uns 3 dias depois estava eu começando com dor de garganta, febre, e daqui a pouco eu fui evoluindo e tive todos os sintomas, inclusive falta de ar. E aí o cansaço é extremo, né? E aí eu pegava o meu celular e entrava numa live chamada assim, vem dançar comigo. E eu que amo dançar, eu via os Júlios dançando, aquilo me incomodava, mas me incomodava. E eu falava assim, por que isso estava chegando? Alguns momentos me dava raiva, eu saía, eu entrava, via ele. Mas com tanta live, eu ia justamente para aquela. E ficava, por que isso está me incomodando tanto? Estava me incomodando tanto, justamente que eu amo dançar e não estava dançando, eu não podia dançar, e afastada, né? De uma das coisas que eu gosto é a questão do espelho. Sério, Júlio, sério. Eu não tinha falado isso para ele ainda, olha só. E aí, depois, ele começou, revelações, exatamente, ele começou com uma outra live, que é Dança e Outros Saberes. E aí eu queria ver a Dança e Outros Saberes e eu dormia. Eu simplesmente não conseguia assistir. Eu botava lá e apagava, porque o cansaço do Covid, gente, é assim, você levanta da cadeira, dá 2 passos, parece que você correu uma maratona. Aí eu fui melhorando, e a primeira vez que eu consegui ver uma live realmente foi quando ele fez com a Charline. E o universo é maravilhoso, né? Ele vai conectando a gente com pessoas queridas. E depois que ele fez a live com a Charline, eu comecei a ver todos os dias. Parece que Charline é uma bruxa, uma mulher maravilhosa que eu amo demais. E parece que aquilo me deu uma força, sabe? Foi impressionante aquilo. É a maneira como a gente olha e estar apto para olhar e estar no momento presente, permitindo que aquilo entre e que você sinta aquilo que está acontecendo com você. Qual foram os sentimentos, qual foi o impulso que essas lives me deram. Eu comecei a assistir todo dia, sabe? Eu não perdia uma live dos Júlios. Hoje em dia eu faço alongamento com ele segunda, quarta e sexta, 11 horas da noite, e terça e quinta tem o projeto Meu Ensaiador, que eu estou fazendo com ele também, que é movimentar o corpo. Isso fez toda a diferença na minha vida. Porque, na realidade, mais uma revelação, Júlio, na realidade, eu entrei numa profunda depressão. Eu sozinha em casa, né? Eu tendo que cuidar de mim. O entregador da farmácia, quando veio aqui, ele colocou a mão assim, ele encostou na parede, botou só a mão
e ele estava corretíssimo, mas você se sente totalmente rejeitada com tudo, sabe? Então, eu fui no médico aqui da Mil, o médico, quando me viu, ele se encapotou todo, só faltou colocar aquela roupa de astronauta, e isso dói, mesmo eu sabendo que é necessário, isso dói. Eu estava sem nada em casa, teve um dia que eu estava sem nada em casa. E aí meu filho saiu do trabalho, ele foi ao mercado, fez as compras para mim, eu falei, deixa na porta. Ele falou, mas você vai abrir a porta. Eu não entro, mas você vai abrir. Malena, como doeu, viu, Pedro? Eu abri a porta de máscara, o Pedro de máscara, ele ficou encostado na parede do corredor e eu fiquei na distância da porta aberta. Então, deu mais de 2 metros de distância entre eu e meu filho. E ele ali, mãe, deixa eu entrar. Eu falei, não, você não vai entrar. Mãe, deixa eu entrar, deixa eu cuidar de você. Não. Sabe, ele foi embora, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu tinha que dar banho nas compras todas. Então, assim, é a maneira como você olha e você permite que aquilo chegue a você. Porque eu poderia simplesmente, né, ter ficado com muita raiva de tudo. Ter ficado com raiva do Júlio, que não tem nada a ver com isso. Ele estava simplesmente me espelhando, né? Só isso. E aí é aquela coisa, né? Quem cuida de quem cuida. Hoje, quem cuida de mim é Júlio. Eu estou trabalhando, eu estou estudando pra caramba, eu estou sem tempo de fazer um monte de coisas. E segunda, quarta e sexta tem nosso encontro 11 horas da noite. Tem dias que eu estou exausta. Outro dia terminou o alongamento, né? E ele pede para a gente ficar 1 minuto ali respirando. Cara, eu dormi. Eu dormi no tapetinho de yoga. Acordei de madrugada com frio. Eu falei, puxa vida, da próxima vez eu vou trazer o cobertor, que aí se eu dormir é só puxar o cobertor, entendeu? É, muitas revelações hoje, olha só. Então, é a maneira como você olha. Eu sempre falo assim, se a coisa te incomodou, olha para aquilo, porque nunca está no outro, é sempre em você. É o espelho, né? O que que o Júlio estava me espelhando? Por que que aquilo estava me incomodando? Porque eu estava parada na minha dança, eu estava presa na minha dança. Eu sempre amei. E a liberdade dele dançando, porque ele tem uma liberdade de dançar que é impressionante, aquela liberdade, eu presa dentro de casa, deitada no sofá, sabe? Aquilo, nossa, me incomodou a ponto de eu sentir raiva. A minha vontade era de pegar o celular e tacar na parede, olhar e falava, opa, peraí, não dá, o celular não tem nada a ver com isso. A Charline tá aí, que linda! Né? Ela tá dizendo assim, eu sabia que ele seria um dançoterapeuta. É um dançoterapeuta. Mas é dançoterapeuta. E você só conseguiu muito perceber isso porque você deu um espaço para você se conhecer. O autoconhecimento ele é muito importante, né? Porque aí você consegue perceber onde estão os seus limites e onde estão as suas potencialidades, né? E aí a gente trabalhar para que elas saltem nesses momentos onde a vida solicita a gente, né? Onde existe esse momento de adversidade, de dificuldade, de desafio, mas que pode ser superado. E aí eu encontro em mim mesmo essas ferramentas, né? Para trabalhar a partir da... Né? O Júlio hoje faz parte da minha rede de apoio. Uhum. Ele e outros amigos, né? Como eu faço parte da rede de apoio com outros amigos, Charline faz parte dessa rede de apoio, então a gente vai se apoiando, né? E volta lá para o amigo da Fernanda Viseu, né? Você começa a se apoiar e manter isso depois. Sim. E quando você tem esse movimento, essa atitude, né, essa iniciativa de buscar esse olhar para o outro, um olhar cuidadoso para o outro, às vezes a gente tem aquela ideia de que estou fazendo por fulano, né? Estou indo ao encontro de fulano. E é tão uma troca, né? A gente ganha tanto com isso, a gente aprende, a gente realmente troca tanta experiência. E é tão bom, né? A gente sai tão mais rico,
né? Eu costumo dizer que ninguém é tão pobre que não tenha algo a oferecer e tão rico que não tenha nada para receber, né? E tem gente também que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Então, eu acho que quando a gente se dispõe a esse contato com o outro, a gente só tem a ganhar e a crescer e a refletir e a repensar. É sempre um convite ao novo, né? E aí, como você falou, né, Thelminha, é a questão de você olhar como que eu olho para tudo isso, né? Esse copo está ali na metade com água. Como é que eu olho para ele? Eu olho de uma forma otimista ou pessimista? Isso é um exercício. Não é sempre tão fácil. Tem dias que a gente está muito bem, tem dias que a gente não está tão legal assim. Mas como é que eu faço essa observação desse copo? Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Dependendo da maneira como eu olho, eu posso entender que aquele copo meio cheio, ele vai esvaziar em algum momento. Né? Desculpa, meio vazio, ele vai esvaziar em algum momento. Agora, quando eu olho ele meio cheio, eu acredito que há a possibilidade dele encher e transbordar, né? Então, a maneira como eu realmente encaro esses desafios que, volto a dizer, vão surgir o tempo inteiro na nossa vida, para todos nós. Essa maneira que vai fazer diferença, né? Sim. E Sartre costuma muito falar sobre isso, né? Não importa o que fizeram, falava, né? Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Ele então, ainda como eu lido com tudo isso? Assim, o legado dele está aí, né? Ele não morreu, ele deixou toda essa vida pra gente, né? Verdade. Verdade, ele está aí o tempo inteiro. Não só ele, como a gente o tempo inteiro está na vida das pessoas, né? E qual é essa construção que eu estou fazendo? Como é que eu estou passando pela vida das pessoas, né? O que é que eu estou deixando? Eu estou sendo um ser humano melhor, né? A gente falava das redes sociais e dessas redes de apoio também. O que eu estou transmitindo, né? Às vezes, a gente pensar um pouco sobre como a gente está conduzindo a nossa vida. Voltando nessa questão da internet, é uma ferramenta tão bacana, mas às vezes a gente usa de uma forma não tão responsável, ou pelo menos a gente não costuma refletir tanto como a gente se coloca, né? E é importante a gente fazer essa reflexão. Tem hora que é o momento, sim, da piada, da gente trocar, compartilhar umas coisas assim mais engraçadas, mais divertidas. Mas será que eu uso isso de forma tão constante que eu não dou espaço para compartilhar coisas que realmente valem a pena, né? Ou eu só fico ali em compartilhar o meu sanduíche, o restaurante que eu fui, a viagem maravilhosa que eu fiz. Pois é. O que está por trás de tudo, né? E as selfies sumiram. Sim. Tal de selfie, agora o povo só fotografa comida, né? O que aconteceu com as selfies? As pessoas não querem mais se fotografar com o cabelo, com a raiz para pintar? Não querem mais se fotografar sem ter feito a unha, sem ter feito a sobrancelha? Ou seja, será que o fato dos salões estarem fechados, de eu não poder manter a minha máscara, eu tenho que me mostrar realmente do jeito que eu sou? Eu sou isso, gente. Olha, tenho cabelo branco, pinto de louro, porque a mulher não envelhece, a mulher fica loura, né? O louro disfarça, né? Mas não, o louro eu resolvi pintar de louro por causa da minha mãe. Minha mãe é loura, então quando eu comecei a ficar de cabelo branco, eu já pintei de ruivo, adoro ruivo. Muitas vezes eu penso em voltar ao ruivo. Mas eu admiro muito a minha mãe, apesar de ter várias questões com ela, né? Como todo filho tem questões com a mãe, eu admiro muito. E aí, quando eu resolvi colocar o louro, foi por causa dela, em homenagem à minha mãe. E aí depois eu descobri que mulher não fica velha, mulher fica loura. Então, assim, será que as pessoas não querem mostrar como são? Poxa vida, não sei pintar cabelo. A última vez que eu tentei pintar meu cabelo, o banheiro ficou todo pintado junto. Eu sou desajeitada para algumas coisas. E aí? Você não pode mais colocar cílio postiço, você não pode mais fazer um monte de coisa, então você não faz mais selfie? Você agora só fotografa comida?
Como é que é isso? E Como é que é isso? como Onde a psicologia explica isso? Vamos lá, doutora. é importante a gente pensar sobre essas questões, Thelma. Aonde a gente se esconde, né? Em que coisas a gente realmente se a gente se aproxima de algumas coisas e se afasta de outras, né? No momento quando você traz esse questionamento das selfies, né? Por trás disso, o que é que tem, né? Quem eu sou, quem eu estou, como a gente começou lá no início falando, né? Por que eu tenho que me mostrar de determinada forma? Quem eu sou no meu secreto? Ou quem eu estou no meu secreto, né? Quais são as minhas percepções? Qual é a maneira como eu olho para esse mundo? O que de fato eu valorizo a ponto de eu ter que me esconder ou ter que me mascarar, né? Para encarar as pessoas. Então, assim, acho que traz uma possibilidade de uma reflexão muito grande, né? Quando a gente fala dessa coisa do cuidado, é esse cuidado, eu acho que é o mais importante. É o cuidado de refletir sobre si mesmo, de onde você está colocando sua energia, suas expectativas, né? Onde você está investindo. Porque quando a gente começou a falar da questão da internet, né? Você falou das postagens, das comidas, é bacana até um certo ponto, né? A gente falava do equilíbrio, né? Isso, Por que a gente precisa e tem a necessidade de compartilhar essas coisas, de mostrar quem eu sou, o que eu como, né? E mais importante, como é que isso impacta em quem está vendo, né? Pois é. Uma vez eu falei sobre isso. E entra numa questão da depressão e da maneira como outras pessoas podem enxergar. Não é que a gente não possa postar essas coisas, mas pensar um pouquinho, refletir antes de postar. O que eu estou postando? Por que eu estou postando? Né? Porque, assim, às vezes o outro que está observando a sua postagem, ele pode refletir. Nossa, a vida de fulano é tão boa, tão maravilhosa, tão cheia de viagens, de sorrisos e de... Enfim, é tão mais verde a grama do jardim dele. Que porcaria é a minha vida. Pois né? é. Que chato a minha vida. Aí, Marlene, a Charlene fez uma colocação aqui maravilhosa. Se sabemos que todos estão em casa, vamos tirar onda sobre o quê? Como causar inveja. Né? E aí você para de fotografar viagens, passeios, selfies, roupas, né? Baladas, você para de fotografar isso, vai fotografar comida. Você não tem mais como causar inveja. Então você vai causar inveja agora, qual é a melhor comida? Quem comeu melhor? Então. E aí o Júlio, Brasil Pinói, fala assim, como a expressão tomar cuidado pode ser de fato um cuidar na sua máxima potência e que esse verbo traz. Você tem 2 minutinhos para responder. De acordo com a Lena, conheço gente que posta até o que está comendo. Isso aí. Nós temos 2 minutos e meio para terminar. Então, responde rapidinho a pergunta do Júlio. Quer que eu repita? Como a expressão tomar cuidado. Sumiu. Cadê? Vem aqui. Como a expressão tomar cuidado pode ser, de fato, o cuidar na sua máxima potência que esse verbo traz. Então, essa questão do cuidado, como a gente falou, né, passa muito pelo que eu valorizo. Aquilo que é importante para mim. O que é importante, né? Às vezes as pessoas falam assim, fulano é importante. Não vamos confundir importante com famoso. Às vezes a pessoa tem fama, mas não é importante, né? E o que é importante para a gente? Aquilo que a gente importa, aquilo que a gente põe para dentro, né? Aquilo que a gente valoriza. E o que é algo que não importa? Aquilo que a gente realmente exporta, aquilo que a gente põe para fora, né? E acho que é importante falar desse cuidado, né? Desse tomar cuidado, é começar a observar sobre a questão da vida. O que é um valor de fato para mim, né? É eu não desistir dessa vitalidade. É eu não desistir da existência minha, dos outros, né? Do coletivo. É recusar essa desertificação dos nossos sonhos, das nossas expectativas, das nossas possibilidades. Acho que essa questão do cuidado é muito mais a gente pensar na história do legado, naquilo que eu vou deixar, da maneira como eu vou viver minha vida, a ponto de ela não passar, né? Dela ficar, dela permanecer aí.
né? E eu posso levar uma vida fútil, uma vida morna, né? Isso é uma escolha. Mas será que é esse o mundo que eu quero? Eu acho que quando a gente pensa em que mundo eu quero, a gente tem esse encontro com a gente mesmo, né? E a gente exercita ser melhor o tempo inteiro. Acho que passa um pouco por aí, na questão da gente resistir, né? Resistir a esse verbo, a essa esperança estagnada e começar a pensar no verbo esperançar. Perfeito. Helena, amor, infelizmente chegamos ao fim. Muito obrigada. Gratidão. Vou te chamar de novo para continuarmos esse papo. Gente, gratidão por vocês terem. Eu quero agradecer muito, muito, muito a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você, Thelminha. Agradecer a participação das pessoas, viu? Estou muito, muito contente mesmo. Vamos continuar nessa troca o tempo inteiro. Lembrando que a nossa existência é esse coletivo e que é importante a gente pensar sobre isso, né? Isso. Nossa relação com a gente mesmo, com o outro e com o mundo. A gente consegue fazer melhor. Muita gratidão, né? Faltam alguns segundinhos para cair. E eu quero agradecer, quer dizer, falta em torno de 1 minuto, eu acho, para cair. Eu quero agradecer. Ela vai voltar, Agostinho, prometo. Na próxima quarta-feira, nós Obrigada, pessoal, pela participação. Uma ótima noite para vocês. Daniele Mello, uma numeróloga, e ela estará conosco. Saudade do nosso faculdade, beijo em todo mundo. Ela vem aqui semana que vem. Amanhã nós temos a live Sexo e Sexualidade, às 22 horas. Às 20 horas e 20 minutos amanhã, eu vou estar na live no espaço G-Sexy. Nós vamos estar falando ali sobre o Dia dos Namorados. Não sei muito bem o que vai acontecer no espaço G-Sexy. E às 22 horas, a nossa live é aqui com sexo e sexualidade. Malena volta para terminar a nossa conversa. Faça a sua despedida. Obrigada, pessoal. É isso. Eu acho que é importante sempre a gente estar aberto, né, a essa reflexão. Eu acho que, como a gente começou a falar, esse convite à escuta, a observar, né? Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente pensar nesse coletivo realmente. A gente não está sozinho, né, o tempo inteiro. Uma dica para se manter positivo e alegre. Pensar que a vida tem que ser leve, né? A vida tem que ser vivida, porque morrer tá aí, tá dado, né? Mas como a gente pode viver, né? De que maneira? Qual é a responsabilidade que a gente tem com a gente e com os outros, né? Pensar em coisas boas, pensar no que motiva a gente e acreditar, né? Essa dica de manter equilibrado. Difícil, mas possível. Possível. Isso que a gente está fazendo, contato com os amigos, com quem a gente ama, com quem motiva a gente, isso é fundamental. Para manter a nossa saúde. Corpo, mente, coração. Beijo grande para todo mundo. Fé, coragem, alegria, positividade. Vamos dançar, vamos mexer o corpo, porque o mexer o corpo também é algo que nos motiva, é algo que nos faz vibrar e que nos traz muito prazer. Na realidade, eu errei aquela hora, né? Agora que eu olhei direito aqui, nós ainda temos 7 minutos. Olha quanto tempo ainda para ouvir a Malena. Que delícia! Eu olhei errado o relógio. A doida. Temos 7 minutos. Isso, 7 minutos. Vai! Marcelo Prata, amor. Oi, Marcelinho! Quanto tempo, amore? A reunião dele acabou agora. Ele avisou que viria, que iria chegar tarde. O Marcelo também vai participar conosco aqui. Saudade, saudade mil de você, Marcelo. Malena, me diz uma coisa. Casal, como é que tá agora? Essa questão de casal. Assim, eu tenho atendido casais, né? E o que eu tô vendo é que só vai ficar casado quem nasceu para ficar junto, cara.
que o número de divórcios vai disparar, assim, absurdamente. Você está atendendo casal? Sim. Fala um pouquinho do seu Sim. trabalho, dá o número do seu telefone. É desafiador, né? Nesse tempo em que a gente tem que ter esse contato no nosso cotidiano praticamente 24 horas, é aquele encontro que a gente fala com quem está mais próximo e com a gente mesmo. E quando a gente realmente olha para o outro, a gente às vezes se enxerga nele, né? Então é desafiador, sim. A gente vê o tempo inteiro nos jornais falando, né, o número dos divórcios aumentando. Eu tenho atendido casais, terminei há um tempo a psicoterapia de família e casal, a minha especialização, minha pós-graduação, e eu tenho percebido uma demanda muito grande, né? A pandemia veio para testar esses casais, né? Testar essas relações. É um desafio. Mas também, como eu gosto de dizer, é a maneira como a gente enxerga. Se a gente enxerga isso como uma grande oportunidade de se conhecer e se abrir a conhecer o outro, a ter um pouco mais de cuidado com essa escuta, porque às vezes a fala do outro, né, a gente entende de uma forma, a gente está cansado, a gente está impaciente, né, tem todo esse contexto enfim, da pandemia. Se a gente não conseguir filtrar e colocar as coisas nos devidos lugares, né? Isso aqui é desse ponto, isso daqui é dessa outra caixinha, a gente realmente mistura tudo e põe tudo no mesmo lugar e às vezes a gente está sendo cruel com a gente e com o outro, né? Então é importante a gente conseguir fazer essas separações, avaliar as coisas com calma. No momento que tiver ali, naquela tensão, respira, né? Dá um espaço, nem que seja no quarto, outro na sala, para você poder refletir um pouco mais. Será que o que eu escutei é isso mesmo? Será que a forma como eu falei foi dessa maneira, né? Será que é minha percepção? Porque às vezes é isso, a gente às vezes fala, o outro entende o abecedário inteiro, menos o A que a gente está falando, e é difícil. O outro é o outro, uma forma diferente, uma criação diferente, expectativas diferentes. Então, esse diferente, ao invés de causar dor na gente, é importante a gente pensar nisso como uma possibilidade de aprendizado, né, de uma nova experiência, né? Eu acho que, mais uma vez, a maneira como a gente vai encarar esse desafio, essa pedra, a gente vai poder ou lapidar e fazer algo muito bonito, muito mais sólido, bacana, ou destruir realmente. Então, assim, a escolha nossa. Então, acho que se a gente se exercita, se a gente consegue ter uma tranquilidade, um equilíbrio maior com a gente mesmo, a gente consegue fazer isso com o outro. Mas é exercício. Eu estou atendendo, sim, você me perguntou, estou atendendo online, né? Ou por vídeo, ou às vezes por telefone, às vezes a internet não contribui muito, Sim. a gente atende, eu acho que é um caminho, é um campo que se abre, então estou atendendo, sim. Casais, sejam bem-vindos, importantíssimo, todos nós. Papo, se quiser falar com a Malena depois, pode procurar no direct. Malena Quintanilha. Sim, Quer dar o número do seu Malena telefone? Quintanilha, meu e-mail malenaquintanilha@gmail.com e meu telefone, né, 021 98 236 0885. Então, homens, mulheres e casais, atende criança também, Atendo criança também. adolescente. Adolescente também, Malena. Oi, Sim, sim, adolescente também. Então, sim. olha, o Estou Marcelo está aqui. dizendo aqui que ele morando sozinho, já brigou com ele mais 700 vezes. A gente atende também, Marcelo. Vem falar comigo que a gente conversa. Isso. Marcelo, eu também moro sozinha e brigar com a gente é maravilhoso. Então, brigar com a gente é um processo de crescimento, É né? uma conversa incrível. Os meus Incrível, a limites, gente vai a lugares que a gente nunca visitou. eu converso comigo o tempo inteiro, eu falo comigo o tempo inteiro, né? E às vezes, principalmente quando eu estou na cozinha, eu falo, sua louca, você está pondo açúcar no arroz, né? É sal. Eu em É isso aí, cozinha, mas é toda importante aquela coisa, né? esse movimento. Exatamente. É Eu falo bastante. sempre com as pessoas que eu atendo. O importante é como um eletrocardiograma, né?
que tem aqueles altos e baixos, aquele movimento, isso mostra que a gente está vivo, isso é que importa. Quando a gente tem aquela linha reta, morreu, ali não tem mais como fazer nada. Enquanto a gente se mantém em movimento, tem vida, tem possibilidades. Eu acho que é isso que a gente precisa... Esse movimento, Malena, que você está unindo o serviço social, que é lindíssimo, com a psicologia. Né? E unir esses dois saberes, nossa, fica super fantástico. Agora, realmente, nós temos 1 minuto, menos de 1 minuto, que é 59:17. Agora eu vi certo. Agora sim. Que bota açúcar no almoço e vê a hora errada. Quando você fala dessa união, Thelminha, não tem como, né? O serviço social entrou na minha vida, assim, de uma forma, assim, muito bacana e não tem como a gente... Para a gente falar sobre isso, tá? Porque agora, em segundos, realmente, vai terminar. Então, de novo, gratidão por ter aceito o convite. Amei.